Você quer saber por que a maioria nunca alcança a riqueza, mesmo depois de estudar, tentar, batalhar por anos? Porque falta direção. Não basta querer, não basta sonhar, não basta repetir afirmações diante do espelho se você caminha sem mapa. O segundo módulo deste episódio é sobre isso. A direção que muda tudo. Aqui você não vai encontrar conselhos vagos sobre trabalhe duro ou acredite em si mesmo. Vai encontrar, linha por linha, o caminho estratégico que separa quem vive tentando de quem começa a colher resultados. Porque a prosperidade não é uma questão de sorte, é de estrutura. E estrutura começa com direção clara. Sem clareza você corre em círculos, e quanto mais corre, mais cansa. É por isso que tanta gente desiste antes de alcançar o próximo nível, porque confunde movimento com progresso. Mas neste módulo, você vai aprender a diferenciar barulho de avanço. E finalmente vai compreender que quando você tem direção, cada passo é uma construção silenciosa de fortuna. A primeira verdade brutal que você precisa ouvir é: a vida não muda para quem espera, ela muda para quem decide. Mas decidir não é apenas querer algo novo, é eliminar as outras opções, é se comprometer com um caminho, mesmo quando ele ainda parece confuso. A maioria das pessoas está presa em ciclos de hesitação. Elas até dizem que querem prosperar, mas ainda deixam portas abertas para voltar atrás. Dizem que vão empreender, mas mantêm o currículo pronto. Dizem que querem liberdade, mas continuam aceitando empregos que drenam sua alma. Dizem que desejam abundância, mas seguem com hábitos de escassez. E aqui está o ponto. Enquanto você mantiver um plano B emocional, nunca vai mergulhar com força total no plano A da sua vida. A riqueza exige foco absoluto, direção sem distração. Porque aquilo que você tolera, você reforça. E aquilo que você reforça molda seu destino. Está na hora de parar de brincar de recomeçar. Está na hora de escolher uma direção e se tornar inabalável dentro dela. Você já percebeu que os maiores nomes da história da riqueza, da liderança, da transformação pessoal, todos eles têm algo em comum? Não é talento, nem inteligência fora do comum. É visão cristalina do que querem construir. Pessoas ricas pensam como arquitetos. Antes de levantar qualquer parede, elas visualizam a estrutura inteira. Sabem onde estão os pilares, onde vão ficar os corredores, qual será o material de cada parte. E você? Está construindo sua vida como um arquiteto ou como um pedreiro que só segue ordens sem entender o todo? A direção começa com uma pergunta poderosa. Como é a minha vida ideal em todos os detalhes? Onde você mora? Com quem convive? O que faz nas suas manhãs? Quanto ganha por mês? Como investe? Que tipo de cliente atende? Que tipo de impacto causa? Se você não consegue responder isso com clareza, está andando no escuro. E quem anda no escuro tropeça. Você precisa desenhar o seu destino com tanta nitidez que até o universo se sinta obrigado a colaborar. Não confunda essa clareza com ilusão. Não é sobre se imaginar milionário do dia para a noite. É sobre entender com exatidão onde você quer chegar, para então trilhar o caminho com disciplina. A clareza é o que separa os ricos de verdade dos eternos sonhadores. Quem tem direção não se distrai com atalhos, não se impressiona com modinhas, não pula de estratégia em estratégia como um náufrago tentando agarrar qualquer tábua. Quem tem direção entende que resultados duradouros vêm da repetição inteligente, da disciplina em aprimorar o básico, da coragem de sustentar um plano mesmo quando ele demora a dar frutos. E é exatamente isso que você vai começar a desenvolver agora. Uma visão de longo prazo sustentada por um plano diário de ação. Esse plano não precisa ser complexo, ele precisa ser constante. Comece respondendo 3 perguntas. 1. O que eu quero construir? 2. Por que isso importa tanto para mim? 3. Que preço estou disposto a pagar para chegar lá? Essas respostas são o seu código interno de direção. E a partir delas, tudo se alinha. Seus hábitos, suas escolhas, suas renúncias. Quando você sabe exatamente o que quer, o como começa a aparecer. As conexões certas surgem, os recursos se organizam, a motivação se renova,
Mas quando você vive em dúvida, o universo também se confunde. A clareza interna é o comando mais poderoso que você pode emitir. E esse comando começa agora. Nos próximos minutos você vai desenhar sua direção com detalhes. Pegue papel e caneta. Escreva o seguinte: em 12 meses minha vida ideal é assim. E descreva com precisão tudo o que deseja. Ganhos mensais, rotina, estilo de vida, hábitos, relacionamentos, propósito. Não se censure. Não escreva o que acha possível. Escreva o que deseja de verdade, porque essa visão será o seu GPS. Quando as dúvidas vierem, quando o cansaço bater, quando os resultados demorarem, você vai olhar para esse papel e lembrar: é por isso que eu continuo. E esse motivo será maior do que qualquer medo. Porque direção não elimina os obstáculos, ela dá sentido a cada um deles. Agora que você tem clareza sobre a direção, chegou o momento de elevar ainda mais o seu nível de foco. O segundo elemento da direção que transforma é o bloqueio consciente das distrações. Não adianta saber para onde ir se você vive desviando para caminhos paralelos. A verdade dura é que no mundo atual, a distração virou uma epidemia. E enquanto a maioria vive presa em ciclos viciantes de notificações, comparações e consumos inúteis, os verdadeiros construtores de riqueza estão criando sistemas para proteger sua atenção como se fosse ouro, porque é exatamente isso que ela é. A sua atenção é o combustível da sua transformação. E se ela estiver sendo drenada por coisas irrelevantes, seus resultados nunca serão sustentáveis. Você precisa tratar seu foco como um recurso sagrado. E isso começa agora. Você precisa estabelecer barreiras concretas contra tudo o que tira sua mente da rota. Redes sociais desnecessárias, conversas que não constroem nada, conteúdos que alimentam medo ou distração, pessoas que vivem te puxando para baixo. Tudo isso precisa sair da sua agenda. Direção sem proteção é autossabotagem, disfarçada. Por isso, a partir de hoje, defina 3 regras. 1. Hora de início e fim para consumir redes. 2. 0 notificações fora dos horários definidos. 3. Toda nova tarefa passa pelo filtro. Isso me aproxima ou me afasta da minha visão. Simples assim, 3 regras. Mas se você as seguir com seriedade, verá sua produtividade disparar e sua paz mental voltar. Porque não há prosperidade sem foco. E não há foco sem blindagem. Além de blindar sua atenção, você precisa alimentar diariamente sua visão de longo prazo. O erro de muitos é esquecer por que começaram. No meio do caminho perdem o fogo, a clareza, a motivação. E tudo isso acontece porque pararam de alimentar a imagem do destino. Uma visão sem reforço se apaga. Por isso, crie o hábito de visualizar sua vida ideal todos os dias, mesmo que por 2 minutos. Ao acordar, antes de olhar o celular, feche os olhos e se veja lá, morando onde deseja, vivendo como deseja, impactando como deseja. Sinta, respire essa versão e então, haja a partir dela. Isso não é ilusão, é neurociência. A mente age de acordo com o que ela acredita ser possível, e se você a treinar para operar a partir da sua melhor versão, ela começará a tomar decisões alinhadas com ela. E decisões alinhadas geram destinos coerentes. Outro pilar essencial da direção é o que chamamos de alinhamento de papéis. Muitas pessoas têm metas extraordinárias, mas vivem com comportamentos incompatíveis. Querem ser ricas, mas agem como vítimas. Querem liderar, mas se comportam como dependentes. Querem transformar o mundo, mas não conseguem nem transformar a própria rotina. Aqui está a verdade. Você precisa se tornar o tipo de pessoa que realiza aquilo que deseja. Isso significa ajustar sua postura, sua fala, sua imagem, suas entregas. Tudo precisa estar alinhado com o futuro que você está construindo. Quando sua identidade, comportamento e visão estão no mesmo eixo, a vida começa a conspirar a seu favor. Mas se houver desalinhamento, o universo entende que você não está pronto e te dá mais daquilo que você já demonstra ser. Então, a pergunta que você precisa se fazer todos os dias é: como o eu milionário agiria nesta situação? Ele procrastinaria, fugiria do desafio, reclamaria
Não, ele enfrentaria, escolheria com coragem, se posicionaria com firmeza. É isso que você deve fazer, porque identidade não é algo que você tem, é algo que você pratica. E quanto mais você praticar a identidade do seu eu próspero, mais rápido ele se tornará real. Mas não basta apenas sonhar com esse eu milionário. Você precisa anotar, sistematizar e ritualizar o comportamento dessa nova versão. Sim, estamos falando de transformar essa visão em hábito. A direção só se torna sólida quando se traduz em rotina prática. Não adianta visualizar por 2 minutos e passar o resto do dia agindo no automático, como se fosse alguém que não tem para onde ir. O mundo real respeita consistência, e consistência é fruto de organização. Por isso, hoje mesmo, defina 3 rotinas não negociáveis que sustentem sua direção. Pode ser acordar às 6 horas, escrever seus objetivos em um caderno, revisar seu plano semanal antes de começar o dia. Pode ser meditar, estudar 30 minutos sobre finanças ou planejar sua semana de forma estratégica todos os domingos. O que importa não é o tamanho do ritual, mas sua frequência e coerência com a identidade que você está construindo. O segundo passo aqui é transformar seu ambiente num espelho da sua nova direção. Isso significa alinhar sua casa, sua mesa de trabalho, seu celular, seu círculo social e até suas roupas com a pessoa que você quer se tornar. Um milionário em construção não vive cercado de bagunça, distrações ou energia pobre. Ele organiza, limpa, remove excessos. Porque ele entende que o caos externo gera ruído interno. Seu quarto fala sobre você. Sua mesa de trabalho diz se você está pronto para crescer. Seu celular denuncia seu nível de consciência. Se ele está entupido de aplicativos inúteis, notificações desnecessárias e distrações gratuitas, então você ainda não assumiu o controle. E se você não está no controle, alguém está. Ou pior, o acaso está. E quem vive ao acaso colhe resultados aleatórios. A direção exige autoridade, não autoridade sobre os outros, mas sobre si mesmo. E essa autoridade se constrói quando você para de terceirizar sua evolução. Chega de culpar o governo, a economia, os pais, a infância, os traumas. Chega de buscar justificativas externas para aquilo que só você pode transformar. O mundo está cheio de vítimas conscientes. Gente que sabe o que precisa fazer, mas se recusa a agir porque é mais confortável permanecer no papel de quem espera ser salvo. A riqueza é para quem assume o protagonismo, para quem olha no espelho e diz: ninguém virá por mim, eu sou o meu próprio plano de salvação. Quando você diz isso com convicção, algo muda por dentro. Um código é ativado e a direção começa a se consolidar, não mais como uma possibilidade, mas como um compromisso irrevogável com sua própria grandeza. É importante também falar sobre o poder das microdecisões. Às vezes, a gente pensa que direção é uma coisa gigante, tipo largar tudo, mudar de cidade, começar um novo negócio do zero. E sim, isso pode acontecer. Mas na prática, a direção é moldada todos os dias pelas pequenas escolhas invisíveis. A forma como você começa sua manhã, a resposta que dá para uma provocação, o tipo de conteúdo que consome, o tempo que investe em cada tarefa, tudo isso está dizendo algo sobre o seu caminho. Você não muda sua vida num único salto. Você muda sua vida em 1000 micro-escolhas alinhadas com o mesmo destino. E isso exige vigilância, consciência e treino. Por isso, pratique todos os dias o que chamamos de auditoria de direção. No final de cada dia, pergunte-se: hoje eu caminhei na direção da vida que desejo ou me afastei dela? Só essa pergunta já pode mudar tudo, porque ela te obriga a se olhar com sinceridade, te tira do piloto automático e, mais do que isso, te devolve o controle. A vida próspera não acontece por acaso. Ela é construída com intenção. E intenção só existe onde há consciência. E se você quer mesmo prosperar, precisa aprender a ser o gestor da sua própria rota. Precisa parar de ser levado e começar a liderar o seu próprio processo de transformação. A grande maioria vive como passageiros dentro da própria história. E essa
é a tragédia silenciosa que ninguém comenta. Mas você não está aqui para isso. Está aqui para assumir o volante. A riqueza não começa no extrato bancário, mas no nível de decisão que você opera diariamente. Pessoas prósperas não esperam ter para começar a agir. Elas decidem primeiro e ajustam o ambiente depois. Elas dizem: é isso que quero, é esse o padrão que aceito, é aqui que vou chegar. E o universo começa a responder a essa clareza. Sabe por quê? Porque a dúvida tem frequência fraca, a hesitação vibra a escassez, mas a decisão plena, a que vem de dentro para fora, emite uma energia que movimenta oportunidades, encontros e até milagres. Quem vive adiando decisões, vive adiando a prosperidade. E quem espera se sentir pronto para agir, nunca começa. A mente pobre vive negociando com o medo. Diz sim para tudo, mesmo quando o coração grita não. Foge do desconforto e busca o conforto imediato, mesmo que ele custe o futuro. Já a mente rica opera no campo da visão. Ela entende que cada não para o velho é um sim para o novo. Ela tem coragem de perder a aprovação alheia para manter a coerência interna. E mais do que isso, ela se compromete com decisões, antes que as circunstâncias estejam perfeitas. Porque quem espera condições ideais nunca constrói nada grandioso. Os grandes impérios foram levantados em meio ao caos. As maiores fortunas começaram quando tudo parecia desvantajoso. E os que venceram foram os que disseram: eu vou mesmo assim. Mas como decidir com poder? Como sair da dúvida crônica que paralisa? Primeiro pare de perguntar: e se der errado? Comece a perguntar: o que eu aprendo mesmo que dê errado? Essa pergunta muda tudo, porque tira o peso da perfeição e coloca o foco na evolução. Depois, entenda que toda decisão poderosa nasce de um estado de identidade clara. Se você ainda se vê como alguém pequeno, frágil, azarado, sem sorte, então toda escolha que fizer será proporcional à sua autoimagem. Mas se você passa a se enxergar como alguém em construção, em transição, em direção à prosperidade, suas decisões mudam. Ficam mais ousadas, mais alinhadas, mais estratégicas, porque agora você está agindo não com base no que tem, mas com base no que está se tornando. E é aqui que entra a chave mais poderosa deste módulo. A identidade vem antes da evidência. Não espere os resultados para se ver como uma pessoa próspera. Comece a agir, falar, escolher e até se vestir como alguém que já está no caminho certo. Essa postura muda a forma como o mundo te vê. E mais importante, muda a forma como você se trata. Quando você se respeita, o universo respeita. Quando você se valoriza, o mercado responde. Tudo começa dentro. E a primeira decisão que você precisa tomar hoje é: eu me recuso a continuar operando abaixo do meu potencial. Esse tipo de decisão não é motivacional, é estrutural. Ela reorganiza sua agenda, muda seus hábitos, te força a sair de ambientes que já não te cabem, te faz cortar conversas que alimentam a escassez e te obriga a proteger sua energia como quem protege um cofre. Porque agora você entendeu. Seu tempo, sua atenção e sua mente são seus maiores ativos. Não são seus talentos, nem suas ideias, nem suas conexões. Tudo isso se torna inútil se sua mentalidade for fraca. Mas se ela for sólida, inabalável, estrategicamente guiada, então até a menor oportunidade vira trampolim. A decisão muda tudo porque ela reorganiza o mundo ao seu redor. Um ser humano que decide com clareza começa a atrair os recursos certos, os mentores certos, os caminhos certos. Mas isso só acontece quando a decisão é real, não uma vontade, uma escolha firme. E toda escolha firme começa com um basta. Basta de adiar. Basta de aceitar menos. Basta de operar em modo sobrevivência. A partir desse basta, nasce uma nova narrativa. E é essa narrativa que começa a guiar suas próximas ações. É ela que começa a moldar sua rotina, suas prioridades, sua presença. E se você mantiver esse estado de decisão ativa por dias, semanas, meses, então ninguém vai te reconhecer daqui a um ano. Você terá se tornado alguém completamente diferente. Não porque o mundo te deu uma chance,
mas porque você finalmente decidiu se dar uma. Agora que você já entendeu que a decisão antecede a posse e que identidade vem antes da evidência, precisamos entrar em um território ainda mais específico: a execução silenciosa. Existe uma verdade oculta nos bastidores de toda pessoa, rica que ninguém comenta. Os milionários de verdade não vivem gritando que estão prosperando. Eles vivem executando. Enquanto muitos estão ocupados demais tentando parecer bem-sucedidos, os verdadeiros construtores estão aplicando um código silencioso e disciplinado que transforma ações invisíveis em resultados inevitáveis. E esse código é tão acessível quanto ignorado, porque ele exige algo que poucos estão dispostos a pagar: consistência brutal com base em visão. Mas o que isso significa na prática? Significa que quem realmente prospera cria rotinas à prova de desculpas. São pessoas que acordam com clareza, trabalham com foco, planejam com frieza e descansam com propósito. Elas não operam pelo impulso do dia, mas por uma arquitetura estratégica da semana, do mês, do ano. E essa arquitetura começa em 3 áreas: direção, decisão e disciplina. Direção responde à pergunta: para onde estou indo? Decisão define o que preciso escolher para chegar lá, e disciplina sustenta o que devo repetir mesmo quando não estiver motivado. Se você dominar essas 3 áreas, você dominará sua construção de riqueza. Um exemplo prático: você acorda e seu primeiro movimento é pegar o celular. Então já começou o dia no comando dos outros. Seu cérebro foi invadido por urgências, comparações e ruídos que não constroem nada. Agora imagine acordar e, antes de qualquer coisa, revisar seu propósito, reler sua visão, planejar suas 3 prioridades inegociáveis do dia. Isso não é romantismo, é estratégia. É o que construtores silenciosos fazem enquanto o mundo ainda dorme. Eles alinham a mente antes de mover o corpo. E é por isso que crescem em silêncio, enquanto os outros vivem reclamando em voz alta. Esse código também exige gestão emocional de alta performance, porque não basta decidir e agir. É preciso sustentar o processo mesmo diante da frustração. Construtores silenciosos sabem que dias ruins virão, que as metas não se cumprem sozinhas, que haverá cansaço, dúvidas, quedas. Mas ao invés de usarem isso como desculpa, eles usam como combustível. Eles entendem que a dor da disciplina pesa gramas, mas a dor do arrependimento pesa toneladas. E por isso continuam, ajustam, refinam, evoluem. O palco é apenas reflexo daquilo que foi construído nos bastidores. E os bastidores são onde você prova para si mesmo que merece subir ao próximo nível. Agora olhe para a sua semana. Quais rituais você repete? Quais decisões você tem adiado? O que está consumindo sua energia sem gerar retorno? O código dos construtores silenciosos começa com perguntas simples, mas termina com resultados extraordinários. E se você quiser fazer parte dessa elite silenciosa, aquela que prospera sem precisar provar nada para ninguém, então comece agora. Elimine uma distração, defina uma prioridade e repita uma ação que te aproxima do seu objetivo. Esse é o poder da execução. E ela não depende de talento, nem de sorte, nem de ninguém além de você. Ela depende apenas da sua capacidade de decidir agir, especialmente quando ninguém está olhando. Porque os milionários invisíveis não são os que mais falam, são os que mais fazem. E você pode ser um deles. A riqueza começa na mente, é alimentada pelas decisões e ganha forma nas ações silenciosas do cotidiano. Um hábito pequeno, repetido com intenção, vale mais do que um plano genial que nunca sai do papel. E se você levar isso a sério, vai se surpreender com o que pode construir em silêncio nos próximos 12 meses. Esse silêncio não é ausência de ação, é ausência de vaidade. Os verdadeiros ricos não precisam provar. Eles constroem. Enquanto muitos gritam seus resultados antes de tê-los, os que realmente transformam sua realidade fazem isso em silêncio, sem plateia, sem holofotes, e o resultado desse silêncio é uma prosperidade sólida,
discreta e inabalável. Quando você aprende a executar mesmo sem reconhecimento, você se torna imbatível, porque não depende mais da validação externa para continuar. Você opera por visão, não por aplauso, e isso muda tudo. Porque no momento em que você entende que não precisa parecer rico, mas precisa agir como rico, sua rota muda de verdade. E essa mudança é interna. Não é sobre comprar o carro do ano ou ostentar um estilo de vida que não condiz com sua realidade. É sobre criar uma rotina financeira inteligente, cultivar conexões estratégicas, investir no seu crescimento, proteger seu tempo e trabalhar com excelência mesmo quando ninguém está vendo. Essa é a verdadeira riqueza. Viver com estrutura, coerência e poder de execução. Você quer saber onde estão os verdadeiros milionários em construção? Eles não estão nos vídeos que prometem dinheiro rápido, nem nos posts com frases prontas e fotos alugadas. Eles estão no silêncio da madrugada revisando metas. Estão lendo enquanto outros estão distraídos. Estão investindo em conhecimento enquanto muitos gastam com aparência. Estão dizendo não para excessos, para festas, para distrações. Porque sabem que cada não agora é um sim para o que realmente importa. Eles não vivem para aparecer. Vivem para conquistar. E se você chegou até aqui neste vídeo, é porque há algo dentro de você que já despertou. Você está deixando de ser plateia e está assumindo o palco da sua própria construção. Está saindo da narrativa comum para escrever uma história extraordinária. E a ferramenta mais poderosa que você tem nas mãos agora é a decisão de continuar. Não importa o passado, não importa o que disseram. O que importa é que você está escrevendo o próximo capítulo e ele começa com a sua próxima ação. Eles disseram que era impossível, que não era para você, que riqueza era privilégio de outro mundo, de outra sorte, de outra família. Te ensinaram a baixar a cabeça, aceitar pouco, desejar menos, silenciar sua vontade para não parecer arrogante. Mas a verdade, aquela que ninguém ousou te contar, é que tudo isso foi construído como um muro invisível. Um muro para manter você exatamente onde está. Na média, no razoável, no suportável. E agora, chegou o momento de derrubar cada tijolo desse condicionamento. Porque existe uma nova narrativa emergindo. Uma narrativa onde você é o protagonista da sua própria ascensão. Um ciclo onde riqueza não é uma exceção. É uma permissão. A permissão que você vai se dar agora. Ao iniciar esse caminho, algo profundo acontece. Você para de pedir licença, para de buscar aprovação, para de se ver pequeno. A sua identidade começa a se alinhar com a realidade que você deseja, e tudo ao redor responde a isso. É por isso que este vídeo é diferente, porque ele não foi feito para te entreter, ele foi feito para te transformar, não com frases feitas, mas com comandos reais que reprogramam seu pensamento, ativam seu valor e direcionam sua visão. Desde o primeiro segundo, sua mente foi desafiada a abandonar o velho script. O script da escassez emocional, da sobrevivência financeira, da impotência camuflada de humildade. E no lugar disso, você está instalando um novo sistema. Um sistema que começa com uma simples frase: eu me permito ser rico. Essa frase, se absorvida com verdade, tem o poder de colapsar crenças, ressignificar dores e abrir portas que pareciam trancadas por uma vida inteira. Porque o que impede alguém de prosperar não é falta de esforço, é falta de permissão interna, é um código oculto que diz: isso não é para mim. E enquanto esse código não for reescrito, todo o resto será sabotado. É por isso que aqui, agora, você vai olhar nos olhos da sua história e fazer um novo pacto. Um pacto de expansão. Um pacto de identidade. Um pacto onde você decide de uma vez por todas que vai viver com propósito, com visão e com prosperidade. A abundância não é um destino futuro. Ela é uma presença, um estado, uma escolha. E você acabou de entrar nesse estado. Neste exato momento, uma nova versão sua está nascendo. Uma versão que não se contenta com migalhas, que não aceita mais viver com medo, que não negocia mais com o mínimo. Você está em um lugar onde tudo começa a se realinhar. Seus pensamentos se tornam sementes, suas palavras, comandos, suas ações,
fundamentos. A vida que você quer construir não está distante. Ela está sendo esculpida em cada decisão que você toma a partir daqui. E não se engane, não é sobre gritar para o mundo, é sobre mudar sua frequência silenciosamente. É sobre se tornar alguém que pensa como rico, sente como rico, age como rico, antes mesmo de ter o primeiro milhão. Porque riqueza não é o que você possui, é o que você sustenta internamente. E tudo começa com essa decisão que você tomou, a de não mais viver como coadjuvante, mas como criador da sua trajetória. Ao longo deste vídeo, você foi confrontado com escolhas, desafiado a rever hábitos, convocado a agir em um novo nível, não para impressionar os outros, mas para finalmente se respeitar. A prosperidade que você busca está diretamente ligada à forma como você se enxerga. E se você não mudar essa imagem, o mundo nunca vai te refletir com verdade. Por isso, ouça cada palavra como um código, sinta cada frase como um decreto, porque este é o roteiro que coloca a riqueza nas suas mãos. E o próximo passo é agir como quem já tem. Você sabe o que precisa fazer. Não precisa de mais livros, mais vídeos, mais confirmações. Precisa de execução, precisa de constância, precisa de convicção e precisa lembrar todos os dias que existe um motivo maior por trás de tudo isso. Não se trata apenas de dinheiro. Se trata de liberdade, de tempo, de poder viver com presença, de poder escolher, de poder cuidar da sua família, de não aceitar mais viver uma vida medíocre quando você foi feito para a grandeza. Essa grandeza mora em você. E se ela ficou adormecida por anos, não foi culpa sua, mas a responsabilidade de despertá-la agora é: você não está mais no ponto de partida, está no ponto de decisão. E daqui para frente a rota muda, os padrões mudam, a forma como você anda, como fala, como escolhe, tudo se eleva. E quem não acompanhar esse novo ritmo vai naturalmente sair do seu caminho. Não por maldade, mas por coerência. Porque a prosperidade exige coerência em tudo. Nas suas amizades, nos seus horários, nos seus investimentos, nas suas palavras, na sua postura. E essa coerência começa com pequenas escolhas diárias. Escolhas que dizem, sem precisar falar: eu estou pronto. Se inscreva no canal, se permita ser rico, dê seu like e ative o sininho. Esse é o seu espaço. Esse é o seu pacto. Esse é o seu momento.